A lua de mel é um dos momentos mais esperados de um casal. Curtir cada segundo daquela viagem inesquecível. Tina Watson se casou. Ela recebeu vários sinais que poderiam ter deixado ela em alerta. Sinais que eu aconselharia prestarem bem atenção. E na sua lua de mel, foi deixada sem oxigênio no fundo do oceano por seu marido. Essa imagem é real e foi tirada no momento em que tudo aconteceu. Senta e pega seu lanche que eu vou te contar. E aí, que é Gabriel Windes, não esquece de deixar o like, porque dá trabalho criar esses roteiros, gravar e editar, mas eu faço com muito carinho pra vocês. Ai, que demais, bora pro vídeo. Tina Watson nasceu dia 3 de fevereiro de 1977 na Alemanha e foi colocada para adoção. Ela foi colocada em um orfanato na Alemanha. Em 1980, ela foi adotada por Tommy e Cindy em Walker County, no Alabama. Eles também tiveram uma filha mais nova, então a família acabou se mudando para Birmingham, Alabama. E lá eles criaram Tina e sua irmã mais nova. A família era muito unida, uma boa família da América, uma família muito amorosa. Quando criança, Tina foi diagnosticada com PSVT, um tipo de taquicardia. Vou deixar o nome escrito aqui para vocês. É um tipo de doença que deixa o ritmo cardíaco mais rápido do que o normal e causa palpitações, vertigens e falta de ar. Ela tomava vários remédios, mas não estava ajudando muito. E aos 24 anos, Tina fez uma pequena cirurgia para corrigir o problema. A família de Tina falava que ela era uma menina iluminada com um futuro promissor. Ela era uma pessoa maravilhosa, uma menina doce, uma boa filha e dedicada. Tina entrou para a Universidade do Alabama em Birmingham e foi lá onde ela conheceu seu futuro marido Gabe Watson. Antes de conhecer Gabe, ela já tinha sido noiva antes. Ela foi e cancelou o noivado devido à desaprovação de sua mãe. Provavelmente tinha muitos outros problemas envolvidos. Tina e Gabe começaram a namorar em janeiro de 2001. David Gabriel Watson, esse era o nome completo dele, mais conhecido como Gabe. Ele recebeu o nome do seu pai. Ele tem 1,83 m de altura. Seu pai e seus amigos falavam que ele era um cara legal, um cara alegre que poderia se dar bem com qualquer pessoa. Gabe então conheceu Tina na Universidade de Birmingham. De imediato já se interessou por ela. Ela era uma menina bonita e ele vivia chamando ela para sair, mas ela sempre recusava, porque nessa época Tina ainda estava em relacionamento. Mas ele sempre insistia e um dia eles foram para a mesma festa de Réveillon e lá nessa festa novamente Gabe chamou ela para sair. E nesse momento ela aceitou. Ela havia terminado com seu noivo. Então decidiu tentar mais uma vez dar uma chance para o amor. Tina era gerente de roupas de uma loja no shopping e Gabe começou a trabalhar na empresa de embalagens do seu pai. Gabe adorava mergulhar. O mergulho era uma paixão para ele. Ele era mergulhador de resgate certificado e eles costumavam mergulhar juntos. Mas Tina não gostava tanto assim quanto Gabe. Eles namoraram por algum tempo e em 2003 Tina começou a ter aulas para que pudesse agradar Gabe, fazendo isso junto com ele. Então ela começou a ter aulas de mergulho para tirar o certificado. Os pais de Tina não agradaram muito dessa ideia. Eles ficaram um pouco preocupados por causa do seu problema cardíaco que ela já tinha tido. O pai de Tina até chegou a falar com Gabe porque estava preocupado com isso. Mas Gabe simplesmente ignorou completamente ele. Falou que se Tina gostasse de alguma coisa, ela deveria fazer as coisas que ela gostava. Então em fevereiro de 2003, Gabe pediu a mão de Tina em casamento. Ele conversou com Tommy e falou que queria se casar com sua filha. Mas Tommy não estava muito feliz com esse relacionamento. Mas acabou dando permissão, afinal o que ele poderia fazer? Quem deveria escolher era sua filha. Gabe já tinha comprado as alianças que deixava guardado e estava esperando a hora certa para pedir em casamento. Todos achavam estranho isso porque ele ficou um tempo guardando essa aliança e sempre provocando Tina com a aliança. E em 20 de abril de 2003, ele escondeu o anel em um ovo de Páscoa e fez aquele jogo de caça aos ovos de Páscoa. E finalmente, quando ela chegou ao ovo que estava com o anel, ele pediu ela em casamento. Ela ficou muito entusiasmada, mas os pais dela não ficaram muito felizes. Gabe então chegou nela e falou que ela deveria aumentar o seu seguro de vida e deveria colocar ele como único beneficiário. Como eles iam se casar, não parecia nada muito incomum. Então ela chegou no seu pai para resolver isso, mas ele achou isso estranho. Tommy disse: qual a pressa? E disse para ela: não, vai para sua lua de mel
Quando você voltar, a gente resolve isso. Então, em 11 de outubro de 2003, Tina e Gabe se casaram. E a lua de mel deles foi marcada para o dia seguinte. Então, eles iriam para a Austrália por 2 semanas. Na primeira semana, ele estaria em Sydney e na segunda semana viajariam para Townsville para dar vários mergulhos. Então, eles embarcaram em um cruzeiro que tem o nome de Spoilsport, onde realizariam cerca de 25 mergulhos, visitando o local de recifes, e havia um especial onde que tinha havido um naufrágio e eles poderiam mergulhar profundamente e até o fundo do oceano. E por isso era muito incrível para muitas pessoas, para outras um pouco assustador. Então eles partiram para essa jornada. Gabe já havia feito 55 mergulhos e se gabava disso, mas algum desses mergulhos tinha sido feito em piscinas. E nesse mergulho específico, que é o mergulho mais profundo, era importante ter um guia por perto, e a empresa que eles tinham contratado tinha um guia para ir junto com eles. Mas Gabe disse que não precisava porque ele era um mergulhador certificado. Eu fiz 55 mergulhos, bati no peito e se gabava disso. Afinal, ele era um mergulhador certificado de resgate, então Tina tinha confiança, afinal, se acontecesse alguma coisa, Gabe estaria lá para protegê-la, certo? Então ela não se importou com isso. Mas lembrando que Tina tinha poucos mergulhos, Gabe falou que eles não precisavam de ajuda. Eles estavam então no barco só esperando para mergulhar. Gabe disse que estava com problemas com o seu computador de mergulho. É um aparelho que mede o tempo de profundidade de mergulho para que os mergulhadores possam retornar à superfície com segurança, mas o dele estava com defeito. Acho que isso deixou Tina um pouco desconfortável. Isso deveria ter sido um sinal para Tina. Mas em 28 de outubro de 2003, considerando bastante difícil devido à profundidade, haviam pessoas que estavam lá no barco para poder ajudar caso alguma coisa desse errado. Gabe pediu para colocar um peso adicional para o colete de Tina, porque ele achava que ela estava muito maneira e talvez isso impedisse ela de chegar até o lugar onde eles queriam visitar, que era um navio naufragado. Dependendo do peso da pessoa, isso era muito utilizado em mergulhos. Então os mergulhadores que estavam junto falaram que tudo bem e concordaram com isso. Eles mergulharam e poucos minutos depois de estar embaixo d'água, Gabe olha para a Tina e ela estava preocupada. Isso tentando sinalizar que tinha alguma coisa errada. Ele disse que Tina acidentalmente derrubou a máscara de respiração do seu rosto e começou a entrar em pânico porque ela não estava recebendo oxigênio. Ele disse que estava um pouco distraído porque a sua máscara estava um pouco solta e ele estava tentando colocá-la e não prestou muita atenção no que Tina estava tentando dizer. Então finalmente ele colocou a máscara e olhou onde estava Tina. E ele percebeu que Tina estava afundando no fundo do oceano. O que eu faria nesse caso eu não sei, mas Gabe era um mergulhador certificado, ele tinha treinamento para isso, ele deveria saber o que fazer nesse momento, mas em vez de fazer alguma coisa a respeito, ele sobe e volta para o barco e pede ajuda. E embaixo da água também tinha um homem chamado Wade, e ele era um instrutor e também o diretor da viagem. Ele estava debaixo da água e viu Gabe subir enquanto Tina estava afundando. Então ele agarrou ela e levou ela para a superfície. Eles levaram ela para outro barco chamado Jack 2. Então eles tentaram reanimar ela por mais de meia hora. E as pessoas perguntaram para Gabe, o que aconteceu? Por que você não foi atrás dela? Era para ele saber levar uma pessoa para a superfície facilmente. É um treinamento básico. Wade achou muito estranho que Tina tivesse afundado, porque era natural você flutuar, você não apenas afunda. E quando ele foi resgatá-la, ele notou que ainda estava com todos os pesos, então ele soltou os pesos para levar a superfície mais rápido. Mais tarde, as investigações descobriram que Tina estava carregando 20 quilos, quando na verdade ela só precisava usar cerca de 8 quilos para descer até os destroços. Quando Gabe subiu até a superfície, ele foi para o barco deles, o original. Mas quando Wade resgatou Tina, ele a levou para o barco que estava do lado. E Gabe nunca tentou ou perguntou como chegaria ao barco que Tina estava. Tina tinha acabado de se afogar e eles estavam tentando salvá-la e ele não quis saber como é que ela estava. Ele nunca quis saber como chegar ao barco. Não fazia muito sentido. Algumas pessoas estavam no barco Spoilsport, que era o original, disseram que ele estava apenas agindo de forma estranha, estava andando por aí pedindo abraços a todo mundo que encontrava.
Sua esposa estava no outro barco enquanto estava tentando salvar sua vida e você está por aí dando abraço? Os médicos disseram que era muito estranho porque havia pouca água em seus pulmões, porque ela deveria ter muito mais água no pulmão. Todos acharam isso muito estranho. Ele não parecia nada incomodado. Infelizmente, não puderam salvá-la. Ela faleceu. Haviam várias pessoas que estavam fazendo mergulho na região e uma dessas pessoas disse que viu Gabe dando um abraço de urso em Tina, debaixo da água. E dizem que quando ele estava abraçando ela, ela estava lutando, balançando os braços. Então, naturalmente, a polícia vai até ele para pegar seu depoimento. Ao contar sua versão, a história de Gabe mudava em todo momento. Ele primeiro disse que desceu para pegar Tina, depois disse que não havia pegado Tina, mas que foi para a superfície, cada vez fazendo menos sentido. Gabe ligou para seus pais para contar o que tinha acontecido com Tina e disse para eles que não queria falar com os pais de Tina, então ele pediu para que eles entrassem em contato com os pais dela. Mas como assim? Você acabou de casar? Ele deveria entrar em contato e contar o que tinha acontecido e estava simplesmente terceirizando a sua responsabilidade. A decisão inicial do legista afirmou que a morte de Tina não parecia suspeita. A morte foi considerada por afogamento. Então a família de Tina soube o que aconteceu. Tommy, o pai de Tina, tinha um pressentimento que tinha alguma coisa errada. 5 dias após isso, o corpo de Tina foi levado de volta para os Estados Unidos. Então prepararam tudo e fizeram um funeral para ela. As pessoas começaram a comentar que Gabe estava agindo muito estranho. Foi um velório de caixão aberto. Gabe simplesmente virou para um amigo e disse: pelo menos os seios dela pareciam empinados. Ele ficou tão desconfortável com esse comentário que contou para a família. Alguns meses depois, Gabe fez cartões de Natal como de costume, ele sempre fazia, e decidiu colocar uma foto de casamento dele e de Tina. No cartão de Natal vinha escrito: quem é aquele cara sexy ao lado de Tina? Ah, sim, sou eu. Por que alguém colocaria isso em um cartão de Natal? Muito estranho. Algum tempo depois, Gabe tentou receber o seguro de vida de Tina, mas não tinha direito porque o pai de Tina não colocou Gabe como beneficiário. Ele tentou receber um seguro de viagem também, mas também não conseguiu receber, porque não cobria acidentes ou ferimentos. Tommy, o pai de Tina, não acreditou nada na história de Gabe. Nada fazia sentido. Então ele decidiu investigar. Alguns membros dos pós-esporte entraram em contato com Tommy e disse que responderia qualquer pergunta que ele quisesse fazer e que queria ajudar. E depois de falar com o homem do navio e saber que Gabe não foi até o barco onde Tina estava sendo ressuscitada, Tommy decidiu voar para a Austrália e falar pessoalmente com eles. Ele então, chegando à Austrália, vai falar com o mergulhador que trouxe Tina à superfície e quis falar também com a polícia. E depois de examinar com mais detalhes, a polícia de Townsville concordou que existiam evidências importantes que apontavam ter sido um crime. E em julho de 2004 o caso se tornou um processo criminal e não apenas um acidente. A polícia percebeu várias inconsistências com a história de Gabe e as evidências. O corpo de Tina não estava onde Gabe disse que estava. Gabe disse ter encontrado 2 mergulhadores quando estava subindo para a superfície e disse para eles irem ajudar Tina, mas a polícia não encontrou ninguém que dissesse ter encontrado ele e nenhuma evidência que existisse esses 2 mergulhadores descritos por Gabe. Tinha alguns mergulhadores que estavam mergulhando com eles no momento, mas eles estavam de longe apenas observando e aqueles mergulhadores disseram que não tinha mais ninguém perto dos 2. Gabe disse que subiu à superfície à procura de ajuda, mas o seu computador de mergulho provou o contrário. Perceberam que ele subiu bem devagar, como se estivesse enrolando para que Tina não tivesse chance. Será? O computador de mergulho de Tina mostrou que ela subiu algumas vezes durante seu mergulho muito rápido, o que fez acreditar em que ela estava subindo porque estava em pânico, porque era um padrão do que acontecia quando as pessoas entravam em pânico. E isso mostra que Tina não era uma mergulhadora experiente. Parecia que ela não estava confortável durante o mergulho. Deveria ter ido um guia com eles para ajudá-los caso fosse necessário, mas Gabe recusou. No tribunal, seu professor disse que ela não era uma mergulhadora muito experiente. Devido à pouca quantidade de água no pulmão de Tina, eles acreditavam que ela teria desmaiado durante o mergulho. Eles acreditavam que Gabe teria desligado o ar dela até ela ficar inconsciente e então ligado novamente antes de soltá-la.
Lembra que as pessoas que viram Gabe dar um abraço de urso nela? Então, eles acreditam que foi durante esse abraço que Gabe deve ter desligado o ar e esperado ela desmaiar. E ligou novamente e foi aí que ela deve ter afundado. Mas foi contestado por especialistas em mergulho. Disseram que isso seria impossível, já que Tina seria capaz de alcançar a superfície antes de seu ar acabar, mas não inconsciente, certo? Depois de entrevistar vários especialistas em mergulho, a polícia descobriu que Gabe tinha experiência em trazer pessoas à superfície com o treinamento de resgate que recebeu. É o básico do treinamento para ter o certificado. Essa imagem foi tirada por mergulhadores que estavam lá no momento e dá pra ver Tina no fundo enquanto Gabe sobe. Então a polícia investiga a empresa que Tina e Gabe contratou para fazer o mergulho. E descobriram que Gabe falava que tinha feito 55 mergulhos, mas apenas 15 deles foram no oceano. E ele não anotou isso no formulário. Devido a isso, a empresa pensava que ele tinha muito mais experiência com esse tipo de mergulho do que realmente tinha. Se tivesse feito tudo corretamente, Gabe e Tina não poderiam mergulhar sem um guia junto com eles. Mas por causa da mentira de Gabe, isso passou despercebido. A família de Tina começou a perceber uma coisa estranha, que quando eles estavam deixando flores para Tina no cemitério, elas simplesmente desapareciam. Eles acharam isso muito estranho e colocaram uma câmera para ver o que estava acontecendo. E pasmem, quem apareceu para tirar as flores? Gabe. Isso mesmo. A polícia é informada sobre isso e a desculpa de Gabe é que Tina não gostava de flores de plástico e que ele estava tirando para respeitar o gosto dela. Durante esse tempo, Gabe começou a namorar uma mulher chamada Kim, e eles se casaram em agosto de 2008. A polícia da Austrália vai até os Estados Unidos para pesquisar mais sobre o caso, e descobre que Gabe não era o marido bom que dizia ser. Em uma ocasião, ele jogou pizza em Tina após uma discussão, e descobriram que eles tinham terminado pouco tempo antes do noivado, e durante esse término, Tina teria marcado de sair com outra pessoa para se conhecerem. E quando Gabe descobriu, ele ficou furioso. E mesmo após isso, ele ficava sempre ligando para Tina. Depois de tanto insistir, eles acabaram voltando. E foi quando Gabe pediu ela em casamento. A polícia então imagina que esse seria o motivo. Talvez uma vingança junto com o recebimento do seguro de vida. Em maio de 2009, Gabe foi enviado de volta para a Austrália para ser julgado. Ele concordou em ir após aceitar um acordo para abandonarem um caso de assassinato para homicídio culposo. Ele foi julgado e condenado como homicídio culposo, com a sentença de 4 anos e meio, que o juiz acabou suspendendo para apenas 12 meses. O procurador-geral do Alabama apelou da sentença porque considerou muito pouco, e a sentença mudou de 12 para 18 meses. Mas não era o suficiente. O pai de Tina não conseguia aceitar que ele ficaria apenas 18 meses na prisão, enquanto sua filha perdeu sua vida. O procurador-geral então tenta levar o caso para ser julgado no Alabama, dizendo que havia novas provas, mas a maioria das evidências estavam na Austrália. E após uma conversa, eles colocaram uma condição para liberar as evidências. Teriam um acordo de que os Estados Unidos não pedissem pena de morte. Então eles concordaram e Gabe foi levado de volta para o Alabama para ser julgado. Ele recebeu 2 acusações, uma por assassinato e outra por sequestro e trapaça. O procurador disse que Gabe enganou Tina para ela ter aulas de mergulho para irem para a Austrália. E durante esse tempo, tiraram os bens de Tina de sua administração e passaram para o pai. O julgamento aconteceu dia 13 de fevereiro de 2012, que seria o dia que Tina faria 35 anos. No Alabama, eles não permitiram que usassem o fato do seguro de vida como evidência para a acusação. Ao meu ver, com certeza ajudaria muito com as evidências para provar sua culpa. E assim, sem muitas provas, o juiz decidiu que não havia prova suficiente para assassinato, e ele foi absolvido das acusações. Gabe diz que está em paz com isso agora e que quer reconstruir sua vida, e a família de Tina ficou inconformada. Esse é o tipo de caso que explode nossa cabeça. Será que tudo foi um acidente? E essa foto? Pensa sobre isso, o que vocês acham? Minha opinião pessoal é que mais provável que tenha sido ele. De toda forma, ele foi no mínimo responsável. E não faz muito sentido, ele não demonstrou nenhum sentimento. Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu. Maratona os vídeos da playlist e até o próximo de Sombrio.